Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo de 2020. E então eu quero falar com você sobre metas. Quando acaba o ano, a gente já começa a fazer o quê? A se programar, a fazer uma lista de planos para novas metas no ano seguinte, não é verdade? Então, se você tem interesse nesse assunto, fica comigo que eu vou falar para você os 4 erros comuns na hora de fazer a meta. Porque todo mundo fala em traçar metas, mas ninguém te conta que existe 4 erros fundamentais que vão te prejudicar na missão cumprir as metas. Para quem não me conhece, eu sou Eliane Santos Rosa, psicóloga, terapeuta sexual e terapeuta de família. Fica comigo e vamos ao conteúdo de hoje. A primeira coisa que eu quero te contar é que existe um conceito que é muito bacana e na maioria dos cursos que eu faço de treinamento, a primeira coisa que eles colocam quando a gente fala de planejamento é esse conceito que chama SMART. Se você não conhece esse conceito, eu vou te explicar. Nesse conceito, o que ele fala? Quando a gente vai fazer um planejamento, quando eu tenho um objetivo, quando eu vou traçar um projeto, eu preciso ter algumas características a cumprir. Então, o que ele fala? Que esse planejamento, essa meta, né? Ele precisa ser o quê? Ele precisa ser específico, ele tem que ser mensurável, ele também tem que ser um plano atingível e ele precisa ser relevante, ele precisa ter valor para você e ele também tem que conter um tempo. Então, esta é a primeira dica. Então, corre e veja se na sua listinha você tem essas características. E agora eu vou colocar para vocês, então, como eu disse, os 4 erros comuns na hora de fazer as nossas metas. Então, o primeiro erro começa quando você está fazendo a sua lista. Por que o primeiro erro é quando você está fazendo sua lista? Porque é muito comum a gente fazer uma lista extensa. Você fazer inúmeros pontos que você quer alcançar. Então, quando você faz uma lista extensa, esse já é o primeiro passo para que quando chegar no final do ano, você se sinta frustrado. Então, muitos estudos que eu fiz são indicados, o que eles falam? Que para você ter grandes chances de você conseguir atingir os seus objetivos e concluí-los, é que você reduza o número de metas. Então é indicado que você tenha no máximo 4 metas, porque aí você tem tempo e foco para se dedicar a cada uma delas. O segundo erro, qual que é o segundo erro? Lembra que eu falei que precisa ser específico? Então, o segundo erro é você ter metas e elas não estarem claras. Então, as suas metas precisam ter clareza. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Grande número de pessoas desejam o quê? Emagrecimento, desejam emagrecer. Então, coloca lá na listinha, 2020, eu vou emagrecer. Só que isso não é específico, porque o que acontece? Emagrecer para mim é diferente de emagrecer para você. Então, o quanto que você quer emagrecer? Qual é o tempo que você quer atingir essa meta? Então, isto é um erro, você tem que fazer específico. Então, eu quero emagrecer tantos quilos e eu vou fazer isso em tanto tempo, ok? O terceiro erro na hora de fazer as metas é o que acontece? Nós fazemos as listas, nós escolhemos as metas, às vezes ela até é específica, e o que a gente faz? A gente guarda. Então as pessoas arquivam, escrevem num papel, põe na agenda, escreve dentro de um livro e perde a folha. Então o que acontece? Você precisa ter essas metas ao campo da sua visão. Você precisa fixar isso num lugar aonde você esteja em contato visualmente, porque isso vai facilitar. Quando você guarda e tira do campo da sua visão, o que acontece? Isso se perde no campo mental. E aí isso vai ficar junto com todas as inúmeras questões que a gente tem para resolver, tá bom? Então, fixe as metas no campo da sua visão, num lugar que você vai ver sempre. E o quarto, e não menos importante, é o comprometimento com o processo. Nós temos um vício
né? E aí eu falo nós porque eu estou me incluindo nisso. É muito comum que a gente fique comprometido apenas com a idealização do sonho. Então, por exemplo, no filme do Shrek, o que acontece? Quando eles vão lá salvar a princesa, se você já reparou que acontece? O burrinho, ele no começo do trajeto, ele já começa assim, já chegou? Já estamos perto? Quem tem filhos pequenos vai concordar comigo. Quando a gente vai viajar, o que acontece com as crianças pequenas no meio? Logo no início do caminho eles ficam, mãe, já chegou, pai, tá perto. E você nem começou ainda o processo. Então, você fica fixado com o quê? Com o ponto final, né? Com o ponto da chegada. E aí, como eu disse naquele exemplo do emagrecimento, por exemplo, no emagrecimento você tem que estar comprometido com o processo. Então, quantas pessoas fazem memes, brinca de que quer emagrecer, mas não quer fazer o processo. Então, esse é um erro muito comum. Você quer atingir seu sonho, mas você não se compromete com o processo. Então, para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase que faz muito sentido para mim e que eu trabalho muito isso nos meus atendimentos, que diz assim, olha, um prazer a curto prazo, você vai ter que lidar com uma dor a longo prazo. Então, a sabedoria e o equilíbrio está em você aprender a lidar com uma dor a curto prazo, para que você possa, então, atingir um prazer a longo prazo. Tudo bem? Então, espero que eu tenha ajudado você a fazer as suas listas de metas. Se você gostou, deixe nos comentários, deixe o seu joinha para que eu possa entender que eu estou ajudando você de alguma forma. E nos vemos nos próximos vídeos. Boa sorte! Tchau, tchau!